Fala sobre dinheiro. Você já parou para pensar que é muito mais fácil a gente criar hábitos ruins do que bons hábitos? Principalmente porque a sensação de prazer que os hábitos ruins nos dão são muito mais rápido, né? É quase que imediatamente a sensação de prazer que maus hábitos nos dão. No auge dos meus 38 anos, eu comecei um novo hábito e esse hábito fez toda a diferença na minha vida e nos meus resultados em várias situações da vida, né? Do cotidiano, relacionamentos, com a empresa, e isso facilitou muito a forma como eu lido com os clientes, né? Foi o hábito da leitura. Eu costumo chamar a minha biblioteca dos meus mestres mortos. Eu sempre fui aquela estudiosa que estudava só para passar nas provas. E eu não construí esse hábito ao longo dos anos, e eu confesso que se eu tivesse começado esse hábito há uns 20 anos atrás, acredito que eu teria resultados incríveis hoje em dia por causa do benefício da leitura, né? Por mais que eu não fosse uma pessoa estudiosa, eu era curiosa. Então eu queria estar envolvida nos assuntos, né? Eu queria saber o que as pessoas conversavam nas rodas. E quantas vezes eu fiquei extremamente constrangida, eu nunca vou esquecer. Eu tenho um amigo que é extremamente inteligente, e eu estava numa situação onde a gente estava num restaurante, eu, meu esposo e outros amigos, casais, e eles estavam conversando coisas assim bem, sabe? E eu me senti tão burra ali, eu me senti tão burra, aquilo me machucou, aquilo me constrangeu de verdade. Por quê? Porque eu fiquei calada. Todo mundo estava dando a sua opinião sobre aquele assunto, eu não lembro o que era, mas eu fiquei calada. E a partir dali começou a me incomodar, e eu, poxa, qual o problema que eu tenho que eu não posso me desenvolver por conta própria, né? E aí comecei a montar a minha biblioteca, que depois eu mostro aqui para vocês, vou fazer um takezinho mostrando para vocês os livros que eu já tenho, e tenho muitos livros também baixados em PDF no meu celular. Por quê? Porque nem sempre eu estou numa situação, principalmente no trabalho, quando eu saio, né? Eu tenho uma estética automotiva, quando eu saio para atender algum cliente, eu tenho a possibilidade de abrir ali um livro e ler. Não, mas se eu tiver um tempinho entre um cliente e outro, eu consigo olhar no próprio celular e ver lá os livros. Eu tenho uma biblioteca no celular de, acho que são 18 livros, do estilo de livro que eu costumo consumir, né? Eu quero te ensinar a construir o hábito da leitura, e que essa construção seja aplicável no teu dia a dia, no teu desenvolvimento pessoal, que eu acredito que é o que todo mundo busca, né? As pessoas buscam, assim como eu, a me desenvolver e estar no meio da sociedade, servindo de alguma forma e tendo minimamente condição de ensinar também outras pessoas coisas que possam contribuir com a vida dela em algum sentido, né? Agora, o que eu quero te dizer, o que não fazer para construir um hábito de leitura. Vai dar errado. Se você começar e comprar imediatamente um livro denso, um livro de linguagem técnica, um livro de linguagem mais robusta, mais difícil, você vai desistir. Quem não tem o hábito de ler, entenda? Começa aos poucos. O que você vai fazer? Qual é o assunto que você gosta? Desenvolvimento pessoal, finanças e tudo mais? Beleza, vamos abordar aqui finanças. Existe um livro que tem uma linguagem muito simples, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um livro, pronto, deixa eu pegar ele aqui. Esse livro, ele tem uma linguagem super simples sobre mentalidade de enriquecer essas coisas, mas é prático, é um livro que fala sobre finanças. Uma linguagem super simples. Se o seu gosto é sobre finanças, eu te aconselho começar por esse aqui. E aí depois você vai se adaptando e vai pegando livros de linguagem mais densa e livro mais técnico, mais difícil a leitura. Mas isso é um exemplo, né? Tem outros tipos de livro, mas eu estou fazendo um exemplo de quem gosta de entender sobre finanças, economia, principalmente finanças pessoais. Está aí perturbado com dinheiro, pode começar por esse daqui. Esse aqui eu indico, é muito bom, por causa da linguagem. Pois bem, se você começar imediatamente por um livro difícil, vai dar em nada, você vai desistir. Então comece por um livro de linguagem fácil, 5 minutos. Isso mesmo, ó. 5 minutos por dia é o suficiente para você se tornar um leitor? Não, mas para você começar na construção desse hábito. Começa principalmente à noite, pega essa dica. Por quê? Ah, não, mas eu não gosto de ler. Eu começo meu dia lendo pela manhã e tudo mais. Eu também faço minhas leituras de manhã. Minha leitura que eu faço de manhã é o devocional. Mas para mim funciona mais uma leitura que eu quero consumir aquele conteúdo à noite. Por quê? Porque quando eu durmo,
parece, eu acredito que isso tem alguma comprovação científica, depois eu vou pesquisar e trazer para vocês, parece que eu absorvo assim, parece que eu sonho com aquela coisa, parece que meu subconsciente fica trabalhando a noite toda e de manhã eu aprendi assim plenamente o que eu li durante a noite. E eu não sei se é porque à noite também, depois de um banho, depois de se alimentar, a gente está mais relaxado. Pode ser que seja isso também. Então, comece esses 5 minutinhos, preferencialmente à noite. Pega essa dica porque foi o que funcionou para mim e funciona até hoje. Quando eu leio de manhã, e principalmente, vamos aqui, nós que temos um dia a dia agitado, trabalho, quem tem filho pequeno, né, que eu já tive essa fase de filhos pequenos, hoje os meus filhos são tudo adulto, mas essa dinâmica do cotidiano de quem trabalha, estuda, faz faculdade, ou você acorda muito cedo, tipo 4h30 para começar a ler, para mim não funciona, eu não consigo acordar muito cedo, eu não me sinto bem nas primeiras horas da manhã, eu preciso ali parece que o tic-tac não funciona, o download só vai fazer lá para as 8 horas da manhã, mesmo que eu tenha acordado às 6, para mim funciona assim. Então, eu tenho dificuldade de ler pela manhã e ter aprendizado. Parece que se eu me sentar para ler, eu tô tão apressada para fazer outras coisas que eu não vou conseguir ter proveito daquela leitura. É tipo assim, como se eu quisesse só bater um ponto. Ah, tô fazendo aqui mesmo só para cumprir tabela. Leio e não dá em nada. Então, não faço mais isso. De manhã, o que eu faço é o meu devocional. Porque aí tem uma questão espiritual que eu acredito, de princípios de que eu vou dar minhas primeiras horas do dia para o meu Senhor. Bem, é o que eu acredito, né? Eu não sei qual é o teu tipo de crença, mas para mim funciona assim. Falar em devocional, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês os 100 motivos para você acreditar na sua vitória. O que é esses 100 motivos, Érica? Foi um devocional que eu desenvolvi e vejo o quanto isso tem fortalecido a minha mentalidade, a minha fé, a minha resiliência. Mudou completamente a minha vida depois que eu aprendi a orar as promessas de Deus. Isso fez total diferença na minha vida. E aí eu fiz um compilado das 100 promessas de Deus, tem mais de 1000, eu fiz só de 100, porque não é uma pesquisa fácil de fazer. Eu fiz um compilado das 100 promessas de Deus, fiz um compilado das 30 orações mais lindas das Escrituras e mais poderosas, e fiz um guia prático de como você começar um devocional que agrada a Deus. E aí vai estar aqui fixado no primeiro comentário, tá bom? Mas não vai agora, espera terminar o vídeo. O que você ganha quando você se torna um leitor? Quando você cria o hábito da leitura? O que você ganha? O que muda na tua vida? Bem, já posso te dizer de antemão, autoconfiança, você se sente uma pessoa mais inteligente, você se sente uma pessoa mais interessante, você já não vai passar pelo que eu passei lá atrás, de estar numa conversa de amigos e você boiando sem saber o que vai falar, porque você não é dominar o assunto, mas sequer você nem sequer te ouvido falar sobre aquilo. Por quê? Porque você não lê, você não está a par de nada que está acontecendo. Foca no teu objetivo. Para de estar usando as redes sociais para estar se atualizando da vida dos artistas, porque, vamos aqui, eles nem sabem que a gente existe. Então, ó, vai focar no teu jogo, de fazer o teu jogo e fazer a tua vida virar. Outra coisa que naturalmente acontece quando você cria o hábito de leitura é a sua comunicação. Fica muito mais rica, você fica menos tímido, você se posiciona melhor em circunstâncias, no seu dia a dia. Tudo isso contribui para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais desenvolvida e uma pessoa que tem repertório de vida. Agora, qual foi o melhor método que serviu para mim para que eu pudesse aplicar aquilo que eu estudei? Existem muitos vídeos aí no YouTube ensinando métodos de leitura e de aprendizado. O que eu usei foi super simples e funcionou demais. Eu faço isso daqui, ó. Anotações. Eu tenho vários cadernos desses, inclusive esse aqui que é um caderno grande, ó, dá para vocês verem, é um caderno grande de matéria, tem várias coisas escritas. Eu tenho mais 2 aqui, ó. Tenho mais 2. Tenho muitos cadernos cheios das minhas anotações e às vezes eu vou lá escacaviar o que eu escrevi sobre aquele livro e tudo. Então eu faço assim, eu leio um capítulo do livro e escrevo as frases mais impactantes, mas eu não escrevo do jeito que está escrito no livro, eu escrevo do jeito que eu entendi, porque eu assimilo do jeito que eu entendi e vai ser mais fácil para eu repassar para alguém da forma como eu entendi, e isso chama-se aplicar, não é verdade? Então o que eu faço? Faço anotações
de frases importantes, de tópicos, ou seja, de tópicos, e dos títulos e dos capítulos. Aí eu vou, esse aqui foi um capítulo, foi o de hoje que eu li. Hoje eu estava mais tranquila, li pela manhã porque eu não tinha nada para fazer no dia de hoje, eu estava sem cliente para atender, então fiz um capítulo, um resumo. Como é que eu faço? E aí eu vou e fico revendo, principalmente como é que eu vou aplicar aquilo dali no meu dia a dia, mas é fatal, eu nunca consigo esquecer se eu anotar. Érica, mas nessa altura do campeonato, por que você ainda usa caderno? Bem, primeiro que eu sou old school. Eu amo escrever, hoje em dia aquela coisa, eu tenho um computador e tudo, mas o computador eu uso mais para trabalho mesmo, mas para as minhas anotações, os meus estudos, eu uso o caderno e não uso o celular. Eu uso o bloco de notas do celular para as minhas ideias, principalmente ideia de criação de conteúdo, de trabalhos digitais, ideias sobre trabalhos que eu faço para outras pessoas. Por exemplo, no mercado digital eu faço o trabalho de estrategista, né? Eu crio ali toda a estrutura digital e divido para quais redes aquele cliente vai atuar e tudo mais, eu faço isso. Então eu gosto de usar o bloco de notas para fazer essas consultas, para ver o que está em alta e vou anotando o bloco de notas. Isso eu faço. Por quê? Porque o celular eu fico mais tempo com ele, consequentemente eu estou observando o que está ali na minha mão, já vejo alguma coisa no Pinterest, no YouTube, algum título, alguma coisa interessante, passo o bloco de notas. Mas com relação à leitura, a estudo, é sempre o caderno, porque na minha percepção, eu acredito que isso tem alguma comprovação científica. Você escreve, parece que você assimila com muito mais propriedade e facilidade e rapidez. Para você se deleitar numa leitura, para você se deliciar, para você ter prazer naquela leitura, por que você teria pressa? Não tenha pressa, comece realmente aos poucos. Depois dos 5 minutos, obviamente, quando você construir esse hábito, você vai querer ler, se você tiver tempo, 10 páginas, um capítulo inteiro, às vezes 2 capítulos, e assim por diante, até você ver o quanto você se sente à vontade com aquela leitura. Quando você medita naquilo que você leu, você sente aquela sensação de clareza. Eu não sei se já aconteceu com você, isso acontece com muita frequência comigo, principalmente quando eu leio a Bíblia, quando eu medito, né? Quando eu leio por ler, às vezes eu estou apressada em alguma coisa, aquilo não entrou, não absorvi. Mas quando eu estou fazendo meu devocional, que eu paro, faço alguma observação escrita, ou passo um marca-texto em algum texto, e fico meditando naquilo, meu Deus, aquilo me dá tantas respostas, tanta clareza. A mesma coisa é com qualquer livro. Quando você para mesmo e olha, o que o autor quis dizer com isso daqui, qual seria o momento que ele estava passando quando ele escreveu isso vai te dar muita clareza. E a clareza é uma das principais formas de você se autodesenvolver, porque quando você tem clareza na sua mente, você consegue ter decisões super assertivas e diminui muito o risco dos seus erros, assim, das coisas aleatórias que você vai fazendo no decorrer do seu dia, dos seus anos e da sua vida, e lá na frente chega a conta, né? Quantas e quantas vezes eu fiz coisas lá atrás sem ter a menor clareza e atropelei muitas circunstâncias da minha vida e não indico. Tenha clareza das coisas que você vai fazer. Por isso a meditação é tão importante para poder te dar essa clareza. Agora eu quero saber de você. Você está disposto a dedicar, a investir pelo menos 5 minutinhos do seu dia para desenvolver esse hábito maravilhoso que é a leitura? Você está disposto a experimentar o tanto que isso vai ser bom para ti? Vai mudar a tua vida? Escreve aqui nos comentários. Eu vou começar hoje, para eu saber se esse conteúdo foi útil para você. E não se esquece de se inscrever nesse canal, que tá vindo muita coisa boa por aí. Eu quero só te agradecer por ter ficado até aqui no final do vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, com conteúdo aí bem massa pra gente refletir sobre a vida. Então, esses aqui são os meus livros, a minha pequena biblioteca. E aí eu tenho essa parte aqui, tenho aqui atrás, mais alguns. Tenho esses aqui, tenho aqueles lá. E esses que ficam aqui do ladinho do meu computador são os que eu estou lendo atualmente, os que eu estou estudando nesse momento. E aí eu tenho eles ali, os cadernos ficam lá, as canetas, que é para poder ficar sempre perto, à minha mão, as anotações. Por enquanto são esses os livros que eu tenho.
que eu estou acumulando, porque eu procuro realmente ler e depois compro mais.